Agora sim, vamos ficar de pé para a gente ler a palavra do Senhor, que está no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 5, versículos de 1 a 13. E vi na destra ou na direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas ou 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Verso 7. E veio e tomou o livro da mão do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações do pessoal de Lapão, do Brasil, do mundo inteiro, todos os santos. Versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostrados e adoravam ao que vive para todo o sempre. Amém, aleluia. Toma o seu lugar, pode se sentar. Glória a Deus pela sua palavra. A história contada na Bíblia é uma história só. É uma história que começa em Gênesis e termina no Apocalipse. Se vocês perguntarem o ano que nós estamos e a modernidade em que vivemos, vocês vão achar uma coisa muito interessante. Você já percebeu que, apesar de tudo que muda, mas uma coisa não mudou na cabeça das crianças? O tipo de herói que fascina as crianças continua sendo mais ou menos os mesmos? Qual criança que não gosta de príncipe e princesa? Qual criança que não gosta de uma história de um reino? Havia um reino,
havia um rei, havia uma rainha. Não sei se vocês gostam do Super-Homem, por exemplo. O Super-Homem também vem de um reino. Lá tinha um rei, que era o pai dele. Então tem várias histórias, né, bonitas assim, infantis. Já percebeu também que não só crianças, mas adultos também gostam desse negócio de rei e de rainha? Vocês já perceberam o fascínio que o mundo inteiro tem pela coroa britânica? Vocês já perceberam que todo mundo fica preocupado com a história, com o que acontece lá? Tem jornais que dedicam suas vidas só para falar deles. O que eles fazem, o que eles pensam, o que ele comeu no almoço, o que ele comeu na janta. Então, a ideia do rei, a ideia do reino, do príncipe, dos súditos, do palácio, parece uma coisa que enche o nosso coração. E mais, a falta dela também nos esvazia. E parece que nenhum tipo de governo funciona, vocês já perceberam? Nenhum tipo de governo funciona. Toda vez que você vê um filme em que o final é feliz, e que quando se trata de povo, de população, parece que os filmes concordam com a coisa, é sempre um reino. E no final, o melhor, o mocinho, vira o rei, e todos ficam felizes para sempre. Essa história, ainda que as pessoas que as escreveram não saibam, elas mostram que nós sentimos falta da figura do rei. Nós sentimos falta da figura do reino. Nós sentimos falta da figura de um líder que nos abraça e que nós permitimos ser o nosso dono. Nós até gostamos da ideia de sermos seus escravos, sermos seus servos. Se você se coloca diante de um rei justo, ser seu servo passa a ser uma dádiva, passa a ser uma bênção, uma alegria. Dito isso, eu vou falar outra coisa para vocês. Eu vou dizer coisas que vocês amam e que ao mesmo tempo vocês odeiam. Querem um exemplo? Imaginem uma arma na mão de um soldado. Imaginem uma arma na mão de um soldado. Essa arma está apontada contra um exército inimigo, ou contra algum tipo de inimigo, e você está atrás do soldado. Você gosta dessa arma ou não? Essa arma é boa para você ou não? É boa. E quando essa arma está na mão do inimigo, apontada para você, ou de alguém que está pondo algum tipo de juízo contra você usando uma arma, você gosta? Não, você não gosta. Imagina um animal feroz. Imaginem comigo que agora um animal feroz. E esse animal, ele é criado da minha casa. Eu criei ele desde filhotinho e ele é muito bom comigo. Então esse animal é bom para mim? É. E para quem entra desavisadamente no meu quintal, ele é bom ou não? Não, ele não é bom. Então há coisas que são boas para alguns e ruins para outros. Vocês vão entender aonde eu vou chegar com isso hoje. E eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer. Quero que vocês prestem muita atenção, porque há um recado muito importante para vocês essa noite. Falando sobre justiça hoje cedo, e a justiça tem a ver com retidão, nós aprendemos aqui hoje. Então vocês imaginem uma linha reta aqui, né? Tem uma linha reta na minha frente, e alguém manda você andar nessa linha, e dos lados dessa linha, ou de uma pequena ponte, dos lados tem um lago cheio de crocodilos, de animais ferozes, famintos. Se você escorregar, você vai morrer. Você não pode escorregar. Quando você escorrega, você morre. Você tem condições de andar, mas em algum determinado momento, por um descuido totalmente seu, você cai.
A culpa é de quem traçou a linha? Certamente que não. Se você tivesse andado o tempo todo de olho na linha, você não teria caído. Mas você se descuidou e caiu. A pessoa que criou essa linha, ela não vai te punir. A pessoa que criou essa estrada, ela não vai necessariamente te punir, mas você será oferecida a consequência desse tombo, já que ali embaixo vai estar um rio cheio de crocodilos. Nosso Deus é um Deus de retidão. O nosso Deus, Ele é a perfeição e a total ideia da justiça. O seu caminho é reto. E é possível que andemos num caminho reto. Mas o homem um dia vacilou, literalmente vacilou, e caiu. Quando ele caiu, ele foi abraçado por um animal feroz, chamado pecado. Quando ele é abraçado por esse animal, por essa coisa chamada pecado, ele vai encontrar a morte. Então veja, porque muitas pessoas podem dizer assim: Deus é justo, mas fez o homem, aí o homem pecou, agora o homem está destituído da glória de Deus, o homem morreu. Isso não parece justo. Mas se você tivesse andado, se Adão e Eva tivessem andado o tempo todo naquela linha, e Deus te deu a eles condições para isso, eles não teriam conhecido o pecado e não teriam caído. Mas eles caíram. E a partir daí, todos os que nasceram deles, inclusive eu e vocês, carregamos em nós esse DNA, esse traço de não necessariamente, de termos muita dificuldade em andar no caminho reto. A gente gosta mesmo, sempre gosta de dar uma cocheada para um lado ou para o outro. É bem nosso mesmo. A gente gosta de inventar atalho, de tentar achar um jeito mais rápido, de dar um jeitinho. A gente gosta. Só que isso causa consequências graves, porque há muitos perigos margeando esse caminho, que é o caminho da vida. Quando o homem caiu, ele então encontra a morte espiritual. E quando ele encontra a morte espiritual, Deus então estabelece um plano para recuperar esse homem que caiu naquela situação, e toda a sua descendência. Ele faz esse plano. Aí você pode perguntar assim: por que Deus não foi lá, meteu a mão, tirou o homem e tudo certo? Porque Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de princípios. Eu vou contar para vocês uma rápida experiência que eu tive quando eu era criança. Eu tenho alergia à picada de formiga. E um dia, meu pai estava mexendo no quintal, e de onde eu estava até onde ele estava limpando uma área, capinando uma área ali no quintal, e havia um monte de terra cheia de formigas. Meu pai me disse assim, eu falei: pai, deixa eu ir, ficar perto do senhor. Ele disse: não vem aqui, porque está cheio de formiga, e você não pode ser picado por formiga, que você tem alergia. E eu pedi mais uma vez: pai, deixa eu ir, pai. Não venha. Eu pedi umas 3 ou 4 vezes, sei lá quantas vezes eu pedi, e lá pelas tantas ele falou: então vem. Quando eu fui, as formigas me pegaram e me picaram, e eu inchei todo. Meu pai me abandonou? Não. Ele me tomou nos braços, me levou para dentro de casa, passou álcool, me limpou, me deu remédio, mas as picadas doeram e ficaram ali por algum tempo.
Mesmo Ele tendo me salvado, eu não consegui me livrar da consequência daquelas picadas. E foi uma grande lição para mim. Então Deus é um Deus de princípios. Ele traça um caminho de retidão para você. Você escapa desse caminho. Ele está sempre pronto a te resgatar. Mas toda e qualquer circunstância que te gerar prejuízo, consequência, ela vai acontecer porque é uma questão natural. Mas Deus, sabendo dessa consequência, diz o seguinte: olha, você morreu, e para que você viva, você precisa de um elemento que carrega a vida. Qual é o elemento que carrega a vida segundo a medicina? O sangue. O sangue é o elemento que circula pelo corpo, ele leva nutrientes e oxigênio, sem os quais o corpo morre. Se você interromper o fornecimento de sangue para esse dedo, ele vai morrer em questão de horas. E se você não arrancar o dedo fora, o corpo todo vai junto. Por quê? Porque ficou sem suprimento de sangue. Então, quando Deus estabelece essa ideia de que para resgatar o homem eu preciso de sangue, não é porque Deus é sanguinário, não é porque Deus é vampiro. Deus não é vampiro, não é o Conde Drácula. Não é que Deus se alimenta de sangue. Tem gente que acha que Deus se alimenta de sangue. Não é essa a questão. É que o sangue representa a vida, tanto espiritualmente como até mesmo fisicamente. Então Deus estabelece o seguinte: bom, toda vez que você ultrapassar a linha que eu tenho colocado como uma linha de retidão, que é uma linha de um caminho reto, o caminho reto de Deus sempre leva para o melhor lugar. A gente que acha que não, mas sempre leva para o melhor lugar. E quando você segue o caminho que está traçado diante de você, tudo vai dar certo. Mas quando você não faz isso, você peca. Pecar, então, é errar o alvo que você está caminhando, traçado por Deus. Isso que é pecar. Pecar é sair fora do alvo. Se tem um alvo, ele pode seguir um caminho reto. Quando você vai para lá ou para cá, você peca, porque saiu do alvo, errou o alvo. Isso é que é a ideia central da palavra pecado. Então Deus estabelece um tipo de ritual para que o homem pudesse ter acesso ao perdão pelos seus pecados. Toda vez que o homem pecar, ele vai pegar um animal e vai imolar, vai degolar esse animal, e o sangue desse animal será aspergido nas pontas do chifre do altar, e aquela pessoa terá o seu pecado perdoado. A história se passa, nós agora já estamos no Calvário. No Calvário Deus estabelece que um homem, agora não mais um animal, mas um homem, deveria fazer o papel daquela ovelhinha. Então eles levam esse homem que deveria ser semelhante a um cordeiro, no sentido de mansidão, de pureza, de não ter contato com os carrapichos do mundo, com o pecado, com a sujeira. Então esse homem é levado para o alto de uma madeira, e ele é pendurado ali. E quando ele é pendurado ali, o sangue dele é vertido, ele é furado ali. E quando ele é furado, no céu começa a escrever vários nomes. Quando esse sangue foi descendo, ele foi dizendo o seguinte: eu vou botar, quando você pincelar desse sangue em você, porque a porta significa o seu coração, eis que estou à porta e bato. Quando você, qual é a senha? Qual é a senha? Chama-se crer. É por isso que nós somos chamados de crentes. Os crentes são os que creem. Quando você crê, você fala assim: passa desse sangue na minha testa, e eu vou carregar agora uma marca, e a morte espiritual não terá mais poder sobre a minha vida. Eu estou livre da morte.
E eu também declaro para o mundo que eu não sirvo mais o faraó, eu não sirvo mais o Deus deste século, eu não sirvo mais o Senhor dessa terra, mas eu sirvo ao Cordeiro de Deus. Eu agora sou de um novo reino, eu agora vou para o reino original, a minha terra natal, de onde eu não deveria ter saído, mas um dia eu saí. Esse ato de Jesus na cruz do Calvário significou isso para mim e para todos vocês. Não basta ter o sinal do sangue na testa, porque depois que o povo botou aquela marca lá, a ordem foi a seguinte: come apressadamente e vaza, vai embora. Era preciso pegar o caminho. Então não adianta você falar que é crente, você tem Jesus, eu tenho o sangue de Jesus aqui em mim e tal, sou nova criatura, mas você não caminha, você não anda com Cristo, você não segue. Se você não faz isso, você está com a marca aqui, mas ficou lá no Egito. E quem está com a mente do Egito não passa adiante. É por isso que todo mundo que saiu morreu. O único que transicionou, que mudou de mente, que deixou de ser escravo do Egito, foi Josué e Caleb. E no entanto foram os únicos que entraram na terra prometida, e todos os demais que nasceram ao longo da caminhada de 40 anos. Então preste atenção, você precisa tirar a sua mente a escravidão do mundo. Não adianta você abrir sua boca e falar assim: eu sou crente. Isso é muito pouco. Só vai entrar na terra que Deus prometeu quem livrar-se da mentalidade do mundo, do Egito. Deixe o Egito para trás. Se você se converteu de fato, e se você está entendendo agora o que é a Páscoa, a verdadeira Páscoa de Deus, você então vai precisar abandonar de uma vez por todas. De uma vez por todas. Eu gosto de Jesus, gosto dos crentes, mas não consigo largar aquele viciozinho. É porque você está com um pezinho lá no Egito. Não vai entrar. Não é que você tem que virar crente, porque para ser crente precisa ter a lei dos que. Não é disso que eu estou falando. É você realmente seguir a Cristo, ser o seu seguidor, ser um pequeno Cristo, a ponto de as pessoas te verem na rua e falar assim: lá vai o crente. É isso mesmo, é isso, exatamente isso. Quando eu andar, e se ninguém perceber que eu sou um crente em Cristo, o negócio está feio para o meu lado. Olha quanto tempo se passou. Agora vamos dar um outro salto, para começar a imaginar a cena que João viu. Primeiro que João estava sem a sua terra natal, ele estava desterrado. E num certo momento que ele estava ali, ele ouve uma voz que diz assim: sobe aqui, João, eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Então eu quero que vocês entendam por que num determinado momento ele diz assim: e eu chorava muito. Por que João chorava muito? Porque num determinado momento da visão que João estava tendo, do cenário que João estava tendo, ele vê um livro. Esse livro tinha muita coisa escrita. Por dentro estava escrito e por fora também estava escrito. João era um pescador, era um homem simples, que já estava com sua idade avançada. Ele era um homem acostumado com coisas simples. De repente ele estava vendo um palácio. De repente ele estava vendo um trono. De repente ele estava vendo seres e criaturas que não são da terra, seres celestiais. Ele estava vendo uma visão do céu que te aguarda e que me aguarda. João olha e vê um trono, e nesse trono ele vê um ser assentado, e na mão, na direita desse ser, havia esse livro. E João sabia que fazia parte da visão, ou parte do propósito de ele estar ali, saber o que era aquele livro. Aquele livro precisava ser aberto. Só tinha um problema: não tinha
ninguém capaz de abrir o livro. Ninguém era capaz. Então vocês imaginem esse ambiente. É impossível a gente mostrar aqui essa ideia, mas imaginem aqui um grande salão, não faço ideia como seja, mas eu vou aqui dar uma de ser humano que eu sou. Imagine um grande salão, e luzes para todos os lados, também há fumaça, e mais, há um arco-íris em cima do trono, há trovões também, e há relâmpagos também, e há muita santidade nesse lugar, e há muita glória nesse lugar, e há uma efervescência de santidade, e há anjos, e há serafins cobertos, há anjos tão superiores, tão santos, que eles não encostam seus pés no chão, porque eles estão próximos, rodeando, ladeando o trono de Deus, porque lá nunca carne e sangue entraram. E eles clamam dia e noite, noite e dia, que aquele que está sentado no trono é santo, santo, santo. O que tem nesse livro? O profeta Daniel também comenta a respeito desse livro, e por isso nós podemos ter uma ideia do que significa, o que tem dentro desse livro. Esse livro está a sentença de todas as pessoas que viveram até hoje, e até o dia que esse fato vai acontecer na história. O justo juiz já decretou as sentenças. Fulano de tal não ouviu a minha voz. Esse fulano, eu mandei um missionário na casa dele um dia, mandei 2, mandei 3, mandei 5, mandei 1 ano, mandei 2 anos, ele não me ouviu. Esse fulano veio à igreja, mas nunca entrou no coração dele as coisas inefáveis, as coisas maravilhosas de Deus. Ele nunca me seguiu, ele nunca honrou a cruz do Calvário. Está lá nesse papel. Esse fulano amou o mundo. Ele não quis a salvação que eu dei para ele. Ele ignorou a morte do meu filho. Ele desdenhou da cruz do Calvário. Ele não quis colocar a marca do sangue na testa, no coração. Ele não quis seguir com meu filho. Vai estar lá no livro escrito. O fulano número 2, dei muitas e muitas oportunidades, dei emprego para ele, nada mudou a mente dele. Ele continuou vivendo que esse evangelhozinho banal, esse evangelho meia boca, que muita gente anda vivendo por aí. Essa frieza. E ele falava, está escrito no livro lá, ele falava que a culpa era do pastor, por isso que ele não ia na igreja. Ele falava que a culpa é porque um pastor que ele não sabe de onde, estava no governo, e lá ele roubou, por isso que ele não ia mais na igreja. Ele falava que o moço que cantou aqui na frente, ele não gosta dele, porque teve uma briga com ele lá 25 anos atrás, e acha que o cara merece sofrer o ódio dele pro resto da vida. Está lá no livro, mas eu tentei falar com ele. Sabe o que é pregar, irmãos? É como se cada um de vocês fosse um objeto, e o pastor, o pregador, a pregadora, todo dia que pode, vai lá e bate o martelo, aceita Jesus, muda de vida, põe Ele no seu coração, muda o que está escrito no livro. A sua sentença negativa já está resolvida. Você está condenado. Eu estou condenado. Então imagine esse livro e João pensando: meu Deus, esse livro tem que ser aberto, porque senão tudo que ele fez na cruz do Calvário não vai valer de nada, porque na cruz do Calvário ele pegou esse preço caríssimo, caríssimo.
dar a vida dele em troca da sua vida. Mas você só vai valer se você crer, se você aceitar e se você seguir. Tem que crer e tem que seguir. João olha o céu, e talvez João tenha pensado assim, como muita gente talvez tenha pensado: será que o Pelé poderia abrir esse livro? Não, o Pelé não pode abrir esse livro. Será que a rainha da Inglaterra pode abrir esse livro? Não, a rainha da Inglaterra não pode abrir esse livro. Será que o meu candidato ideal à presidência da República pode abrir esse livro? Não, meus irmãos, ele não pode abrir esse livro. Será que o Superman pode abrir esse livro? Não pode abrir esse livro. Ninguém pode abrir esse livro, nem no céu ninguém pode abrir, nenhum dos anjos pode abrir, nenhum dos seres viventes, dos anciãos, dos animais, ninguém pode abrir, e aqui na terra também ninguém pode abrir, muito menos quem está debaixo da terra, nem os mortos, nem os demônios, nem Lúcifer, ninguém pode abrir esse livro. A sentença está escrita, determinada, e ela foi selada com 7 selos. E para João isso fazia muito sentido, porque na época do Império Romano, todo documento selado com 7 selos era um testamento. Tem ideia? Todo documento muito importante no Império Romano, ele tinha uns 7 selos. E esse documento era um testamento. Lembra da comparação que eu falei com vocês sobre a arma, quando é apontada a seu favor, quando é apontada contra você, do animal feroz que é seu amigo, que é seu inimigo? Vocês lembram disso? Agora guarde o que eu vou dizer, guarde o que eu vou dizer. João está ali e ele começa a chorar. Ele não vê na terra, no céu, nem debaixo da terra ninguém capaz de abrir o livro, mas no céu o anjo diz: quem pode abrir? E um ancião diz assim: olha João, chora não. Tem uma pessoa em condições, digna, honrada, e que pagou o preço que lhe dá direito de abrir os selos. Só tem uma pessoa, vocês sabem de que eu estou falando. Nós estamos falando dele desde o começo desta mensagem. Mas esse livro ninguém leu. Por que não leu? Porque dentro dele está relatando a história da coisa mais importante do universo, da coisa mais cara do universo, do objeto de maior valor do universo. Sabe o que é? Você, eu. Está tratando de coisas muito caras, da maior joia da criação. Por isso que o assunto deste livro não pode cair em mãos erradas. Por isso que o que está dito ali dentro precisa ser tratado pelas mãos de quem é justo. Então o ancião vem e fala assim: olha ali, eis quem pode abrir o livro, é o leão da tribo de Judá. Agora os irmãos pensam o seguinte: quando os anciãos olham para Jesus, eles veem quem? O leão da tribo de Judá. Mas quando João olha, quem que João vê? Um cordeiro. Na mesma cena, o céu vê um leão e João vê um cordeiro. E ele diz que vê um cordeiro como que havia sido morto. Por que ele vê o cordeiro como havia sido morto? Porque ele vê o cordeiro com marca na mão. O que significa que Jesus está em carne no céu. Jesus é o único ser de matéria que está no céu, mesmo que seja uma matéria glorificada. Mas Jesus inaugurou o tempo do céu dos seres humanos. Jesus é o único humano que está fisicamente presente no céu.
Os demais são todos espíritos, mesmo os que já morreram. Eles terão seus corpos glorificados e poderão viver no céu como seres humanos, com corpos glorificados, mas ainda não aconteceu. O único que ressuscitou com corpo glorificado e carrega as marcas do seu sacrifício e é reconhecido por João. Ora, João estava acostumado a ver Jesus nas piores situações. Ele costumava ver Jesus com os seus pés empoeirados. Ele costumava ver Jesus andando para lá e para cá com roupa gasta, roupas talvez sujas. Esse Jesus que ele via esse Jesus nos últimos dias. Ele viu esse Jesus completamente adoecido nos últimos dias. Ele olha para o mesmo Jesus e ele vê um Jesus glorificado. E ele diz: olha só, gente, eu olho para ele, mas a voz dele não é mais a voz, aquela voz sôfrega, aquela voz doída do homem trabalhado em dores. Não, agora eu ouço a voz como de muitas águas. Agora eu olho para os pés dele, aqueles pés que andavam pelas estradas empoeiradas, agora é como latão reluzente. Na coxa dele está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é Jesus glorificado, esse é o Jesus que ressurgiu. Ele é digno de abrir o livro. Quando os anciãos veem o leão, por isso que eu digo para vocês, a gente canta assim: ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Não é isso? Não é legal? O leão é para o mundo, ele nos representa, mas o leão é feroz. A natureza do leão é de ser um animal o tempo todo caçador. Quando os anciãos veem o leão, eles veem a justiça de Deus sobre a terra. Mas quando João olha, João vê a igreja vendo Jesus. O leão, não tenho dúvidas, esse tempo, esse mundo de injustiças, esse tempo de pecado abundante, de pecado que nos assusta cada dia. Toda vez que a gente ousa ver alguma notícia, a gente cai para trás. Quando a gente anda na rua, a gente vê coisas que nos assustam. O leão está de pé, ele está rugindo, ele não aguenta mais o cheiro do pecado, ele está aguardando a ordem do Pai para vir fazer justiça. Ele já tem nas mãos o direito de abrir o livro, mas ele, quando olha para a igreja, ele é o Cordeiro. Ele não vai te matar, ele já deu a vida dele por você. E meus irmãos, saibam vocês que o que está escrito naquele livro é: o Arley condenado, mas o Cordeiro absolveu. Danila condenada, mas você está redimida pelo Cordeiro. Alana condenada, mas você está redimida pelo Cordeiro. Vocês todos aqui são condenados, e o leão pode destroçar vocês, porque é o que ele vai fazer. Ele tem uma ordem, ele vai cumprir, ele estabelecerá o seu trono e o tribunal, e vai julgar a todos. Mas quando ele chegar no meu nome, ele vai procurar assim, o Arley passado, inexistente. Ele vai olhar Davi, passado, inexistente. Onde está o meu nome tem uma marca de sangue. Onde está o nome do Flamarion tem uma marca de sangue. Onde está o nome do crente tem uma marca de sangue, meus irmãos. Fica de pé em nome de Jesus, aleluia. Fica de pé. Dá glória a Deus, porque Deus nos livrou, porque Deus escreveu o nosso nome novamente. Nós fomos corrigidos, nós fomos limpos, nós fomos redimidos, nós fomos resgatados, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Deus abençoe essa palavra.